Olá, meu povo, apenas como desencargo de consciência que eu botei aqui no Pai dos Burros aqui. Conhece o Pai dos Burros, Jonas? O Google? Pronto, Pai dos Burros, eu fui aqui e lá diz o seguinte, que a vacina contra a tuberculose, denominada BCG, ou seja, BCG está para a tuberculose, a BCG, que é produzida a partir de cepas atenuadas do Mycobacterium bovis. Dessa mesma forma, fazendo esse comparativo, nós temos que o Salk é uma das vacinas produzidas, vacinas disponíveis contra a poliomielite. Nós temos a Sabin, que foi desenvolvida por Albert Sabin, e nós temos a Salk, que foi desenvolvida por Jonas Salk. Então, todas as duas vacinas, tanto a Sabin quanto a Salk, são para a poliomielite, tá certo? Então fica aqui, bate na madeira para vocês rezarem, não cair nada disso na prova de vocês, tá certo? Questão de número 8 diz o seguinte, numa construção, há galpões de trabalho, perfeito. Cada galpão é composto por 5 baias. Cada baia tem 40 eixos de rotação e cada eixo é composto por 12 componentes. Se há 6 galpões, então o total de componentes é, meu povo, questãozinha dessa não poderia nem aparecer no negócio desse. É bem tranquilo demais. Então, olha só, se a gente fizer só um acompanhamento, você pega os seus alfarrábios aqui, eu estou pegando o meu, a ideia é que eu tenho os galpões, né? São quantos galpões que ele me diz? São 6, né? É como se eu tivesse uma árvore de possibilidades. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 galpões. Para cada galpão são 5 baias. Tá? Então, é como se eu pegasse para cada pontinho, eu libero mais o quê? Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui. Para cada pontinho, para cada negocinho desse, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 baias para cada um deles. Logo, se eu tivesse apenas galpão e baia, eu teria que pegar os 6 galpões e multiplicar pelas 5 baias. 6 galpões, cada galpão com 5 baias, ao todo eu teria 30 baias. Como ele continua me montando, a ideia é que eu tenho, para cada baia, eu tenho 40 eixos. Então, eu continuo aqui, para cada pontinho desse eu teria que ter o quê? 40 eixos. Então, o 40 vem aqui para baixo, multiplica também. E para cada eixo eu tenho 12 componentes. Para cada eixozinho aqui eu tenho, ó, 12 componentes. Esses 12 componentes viria para cá. Então, a ideia que eu precisaria entender na questão é que, para que eu encontre o total de componentes, baseado em 6 galpões, cada galpão com 5 baias, cada baia com 40 eixos, cada eixo com 12 componentes, eu só teria que multiplicar todo esse povo aqui. 6 vezes 5 vai me dar 30. 30 vezes 40 vezes 12. 3 vezes 4, 12. 12 com mais 2 zeros vai dar 1.200. 1.200 vezes 12. 12 vezes 12 vai dar 144. Com 2 zeros eu vou ter 14.400 componentes. Uma questão muito tranquila. Fica até assim... É pedir demais de um pobre, de um advogado, resolver uma questão como essa, pelo amor de Deus, tá? É uma questão muito tranquila e essa prova, de uma maneira geral, também bem tranquila para a gente. Vamos lá, próxima questão, questão de número 9, diz o seguinte, sejam A, B, C e D conjuntos não vazios e considerando as premissas. Melhorou um pouquinho, ó, eu trago numa questão conjuntos e trago em premissas. A está contido em B ou C está contido em D. Essa premissa 1 é uma disjunção.
A não está contido em D, eu trago uma negação aqui na premissa 2, daí eu concluo o quê? Vamos passar aqui. Bom, a ideia que eu tenho é que na premissa 1, o A está contido em B e C, ou o A está contido em D. A minha premissa 2 é que o A não está contido em D. Sabemos que premissa 1 e premissa 2, certo? Quando eu coloco o termo premissas, eu entendo que elas sejam verdadeiras. Sempre quando ele falar em premissas, tá? Nós temos o entendimento que premissas são proposições, sejam elas simples ou compostas, e em que atribuímos um valor lógico como verdadeiro, tá? Você vai encontrar essa parte no módulo comum, módulo 3, 4 e 5, diagramas lógicos, estruturas lógicas e lógica de argumentação, tá certo? Você vê isso aí, acho que no comecinho do módulo 4. Vai lá no comecinho do módulo 3 e vê um pouquinho a introdução, que eu dou uma introdução geral dessa de argumento, tá certo? O argumento é o trabalho de premissas com mais a conclusão. Tá? O argumento, ele não explica, ele não diz aí, mas ele fala em conclusão, mas a ideia é que para que eu tenha a conclusão, ela precisa ser verdadeira com base nas premissas verdadeiras, tá certo? Então, pensando dessa maneira, tá certo? E aí também nesse estudo que você fará, certo? A gente vai começar a resolução da nossa questão pela premissa 2. Por que pela premissa 2, PH? Nós sempre vamos fazer a seguinte pergunta. Dentre as minhas premissas, eu tenho uma proposição simples ou uma conjunção? Se sim, é por ela que eu começo. É por ela que eu começo. No nosso caso, a P2 é uma proposição simples, então por ela eu começo. Se eu digo que a negação de uma proposição é verdadeira, é porque essa proposição vai ser o quê? Vai ser falsa. E aí, sabendo disso, eu vou substituir aqui em cima, na P1, ACD é falso. Meu povo, pela minha P1, eu quero descobrir a primeira parte, sabendo que ela é uma disjunção, que a segunda parte é falsa e que a minha premissa é verdadeira. Para que essa disjunção, para que uma disjunção seja verdadeira, uma das duas partes tem que ser verdadeira. Se a segunda parte é falsa, é porque eu garanto que a primeira será verdadeira. Logo, o A está contido em B e C é verdadeiro. E aqui é a grande sacada da questão. O A está contido em B e C. Se você, passei errado. Se você olhar para essa questão, você vai ver que não existe a possibilidade do A estar contido em B e C. Porém, eu posso garantir que o A está contido em C. Qualquer outra informação eu não posso concluir. Eu só posso concluir que o A está contido em B e em C. Logo, o A está contido em C, que é o gabarito da nossa questão. Tá certo? Ele fala um pouquinho de conjuntos, mas é muito mais, desculpem, relacionado às premissas, né? Premissas e conclusão, a parte de lógica de argumentação, trabalhando também com conceitos de estruturas lógicas. Temos lá no nosso módulo 3 é diagramas lógicos, módulo 4 é estruturas lógicas, módulo 5 é lógica de argumentação. No módulo 3 eu faço uma pequena introdução sobre a parte de argumento e depois eu mostro exemplos de diagramas, depois exemplos de estruturas e depois exemplos de lógica de argumentação, tá? Tem lá no meu curso completo isso tudo para vocês. Última questão desse nosso encontro vai trabalhar com a regra de 3 composta. É bem tranquilo para a gente trabalhar. 12 operários trabalhando 8 horas por dia durante 20 dias produzem 800 caixas de pregos. Pessoal, a primeira ideia aqui é que nós estamos tendo grupos.
grupos. No nosso caso, eu vou ter um grupo de operários, eu vou ter um grupo de horas por dia, eu vou ter um grupo de dias e eu vou ter um grupo de caixas de pregos. Normalmente, nas questões de regra de 3, sejam elas simples ou compostas, vocês terão grupos. Além disso, vocês terão situações, pelo menos duas. A primeira situação aponta todos os valores. São 12 operários, trabalhando 8 horas por dia, durante 20 dias, com 800 caixas de prego. Na minha situação 2, deve me faltar um desses valores. É esse valor que eu vou querer encontrar. Ele quer quantas caixas de prego X serão produzidas por 8 operários, trabalhando 30 dias, de 6 horas diárias. Pronto. Então, na sua leitura, na leitura da questão, quando ele colocar esses grupos, essas grandezas, tá? Cada uma delas aqui nós chamamos de grandezas, tá? Ele vai te dar esses valores e aí você já começa a entender o raciocínio. Bom, beleza. Ele me deu grupos, ele me deu grandezas e me deu uma situação. São 12 operários trabalhando 8 horas por dia durante 20 dias para fazer 800 pregos. Quando ele fizer isso, a tua primeira situação está montada. Para a tua segunda informação, para a tua segunda situação, ele deve faltar um valor. Quantas caixas de prego, é isso que a gente vai querer encontrar, desculpa, serão produzidas por 8 operários trabalhando 30 dias de 6 horas de trabalho diário, ou seja, 6 horas por dia, sabendo que essa nova caixa de pregos terá o dobro de dificuldade. Aqui é o pulo do gato para essa nossa questão. O dobro de dificuldade também vai fazer parte do nosso trabalho. Então, quando ele falar em dificuldade, quando ele falar em produtividade, quando ele falar em desempenho, se esses valores forem valores diferentes, por exemplo, o cara diz assim, esses operários, eles estão trabalhando e esses operários têm a mesma produtividade, têm o mesmo desempenho. Quando esses valores forem iguais, está fora, não precisa nem colocar. Mas quando eu digo assim, olha, eu quero que eles trabalhem, mas a produtividade desses operários é 80% dos outros operários. Então, eu tenho que pensar que a produtividade, que o desempenho também tem que fazer parte dessas nossas grandezas, certo? Então, a ideia aqui é que, se esses valores forem iguais, eu tenho o mesmo desempenho, eu tenho a mesma produtividade, eu tenho a mesma dificuldade, eu isolo essa situação, eu não preciso nem colocar essa situação na nossa regra de 3. Como ele me fala que a dificuldade, né, essa nova caixa terá o dobro de dificuldade, então eu tenho que colocar essa dificuldade como uma grandeza. Vamos lá? Deixa eu dar uma afastadinha aqui para a gente dar arrumada. Eu vou ter dias, eu vou ter caixa de pregos e eu vou ter dificuldade. No primeiro eu vou ter 20 dias para 800 pregos. Eu vou ter X dias e eu vou ter X pregos, 30 dias.
Daqui a pouco a gente volta colocando bem devagarzinho a história das dificuldades. Beijo no papai e na mamãe.